Olá, muito bem-vindo a mais uma leitura de escolha intuitiva. Trago para você nesse vídeo uma resposta. A gente vai descobrir se os seus caminhos estão abertos, se eles estão fechados, por quê, como que você pode fazer para desbloquear isso, né, caso apareça essa resposta. Vamos entender sobre seu caminho de vida nesse momento. E vou te apresentar as opções. Trago aqui duas cartas, dois oráculos diferentes, dois baralhos diferentes. Primeiro eu vou usar o Lenormand com essa carta dos caminhos. E como segunda opção vou usar o baralho de Padilha com essa carta dos caminhos. Aconselho você não se guiar apenas pelo que está escrito nessa carta, porque a outra não tem. Se precisar, pausa o vídeo para que você perceba qual realmente te chama mais a atenção, para que você descubra qual é a sua mensagem, independente da primeira carta, né? É isso. Nesse momento, se precisar, você pode pausar e eu vou começar com o Lenormand. Você escolheu o grupo número 1. Vou usar exatamente ele como primeiro oráculo, já pra gente descobrir de cara se você é do grupo 1, né, se os seus caminhos eles estão abertos nesse momento ou fechados. Os caminhos do grupo número 1, abertos ou fechados, como estão, né? Como está o seu caminho de vida nesse momento. E aí, se vier algo no sentido da gente descobrir sobre o que a gente está falando já de cara, eu aproveito e falo, mas vamos ver se isso sai ao longo da leitura. Que, inclusive, a princípio, você do grupo 1, a primeira coisa que me vem de dizer, quando a primeira carta que sai é a carta da cobra, a cobra traz embaraços, né? É uma coisa enroscada, é uma coisa perigosa para muitas vezes, né? Não que você tá num caminho perigoso, não é isso. É uma das simbologias dela. Ela tem a sua parte luminosa, como todas as cartas têm. Mas aqui, como ela saiu em primeiro, eu vou dizer que algo me diz, a gente vai seguir tirando, mas algo me diz que a resposta que eu preciso te dar nesse momento é que, de fato, tem algo bloqueando seus caminhos. E tem um alarme disparado. Tem algo bloqueando, amarrando os seus caminhos. Essa é a primeira imagem que me vem. Como na sequência vem essa carta dos pássaros, que também tem uma característica mais positiva normalmente, mas aqui, quando eu conecto essas duas cartas, a impressão que a imagem que me vem é de presa e predador. Mais uma vez, algum tipo de embaraço, algum tipo de enrosco, de perigo no seu caminho. Sim, eu vejo isso aqui nessas cartas. E principalmente, como a última carta que sai aqui é a carta das alianças, principalmente se você entrou aqui com a dúvida, se você queria a resposta sobre uma questão ou de relacionamento, casamentos, né? Casamentos ou qualquer tipo de relacionamento, não precisa ser só um casamento, né? Assinado, né? Registrado, qualquer tipo de relacionamento. Ou parcerias, né? Profissionais, negócios. Esses assuntos, tudo que envolve conexão, envolve alianças, envolve parceria, tem algo, de fato, que está travado nesse momento. Vamos ver o que mais sai aqui. E como eu ia dizendo, né, os pássaros, é uma carta que normalmente traz uma energia até positiva, mas aqui não me vem isso. Não me vem isso. Me vem uma energia de opressão. Eu tô usando a palavra perigo, né, por conta dessa ideia de predador e algo do tipo,
Mas não é necessariamente que você corre risco, por favor. Mas tem uma fragilidade exposta. É isso. Tem uma situação, principalmente se for esse o caso, que tem uma fragilidade sua exposta que tá te expondo. No final das contas é isso, tá te expondo. Tem alguma fragilidade te expondo a uma certa situação que pode ser evitada, talvez. Vamos ver o que mais sai aqui em relação a essa situação. Caixão, os peixes e a árvore, que bom. Fico muito feliz com esse trio de cartas, porque o caixão, a ideia de morte, ela é aquela velha história de fim de ciclo, né, de reinício, mas aqui ela traz essa ideia de reinício sim, mas de transformação, de um processo, como eu disse, né, eu vou seguir usando os termos, essa fragilidade, você encontrando um meio, uma forma de resolver isso. Seja, eu não expliquei, né, direito, mas aqui não é necessariamente que a outra parte envolvida nessa aliança, nessa parceria, nesse relacionamento, não é necessariamente que a outra parte, ela te causa esse perigo, né? Ela quem oferece isso. Pode ser, sim, mas não é só isso. Pode ser uma pessoa externa, pode ser uma questão externa às partes envolvidas. Eu acho que é importante deixar isso claro. Mas eu vou usar a ideia de relacionamento como exemplo aqui. Eu disse isso porque não é só sobre relacionamento que eu tô falando, mas eu vou usar isso para ilustrar o que eu quero dizer olhando para essas cartas. Aqui tem essa situação bloqueando a conexão, seja internamente, seja um fator externo. Quando vem essa carta do caixão, é que algo se transforma. Pode ser você percebendo e se fortalecendo, essa fragilidade sendo ajustada, você fechando a porta para esse perigo. O que me vem mais aqui são essas duas situações. Eu não vou dizer nem que é uma, nem que é outra. Eu vejo como as duas possibilidades para pessoas diferentes. Algo externo. Inclusive, pode ser, por exemplo, algo que ficou de um relacionamento anterior, de uma das duas partes, que ainda influencia. Então, vamos supor, você está se relacionando com alguém que tem uma atitude que não é legal com você. Se você for conversar, você percebe que a pessoa teve essa atitude por causa de um trauma que ela viveu e que ainda não está resolvido. Então, assim, não é necessariamente que essa pessoa é ruim, mas ela traz isso que prejudica, entende? É algo que vem de fora, vem de um outro relacionamento, vem de um outro momento da vida dessa pessoa, mas acaba, né, no caso, sendo essa pessoa que age de um jeito ruim. Tem o outro fator, outra possibilidade, que é, sim, de fato, é a pessoa, né, aqui a outra parte envolvida na parceria, principalmente se a gente está falando de negócios. Quando a gente está falando de relacionamento, eu sinto que é algo, talvez entre aspas, né, mas algo externo. Quando a gente está falando de negócios, parcerias de negócios, aí é mais provável que a gente esteja de fato falando da outra parte envolvida, como essa figura aqui, perigosa. O caixão representa uma transformação, você percebendo, você mais esperta, você mais atenta a essa situação, você percebendo não só a sua fragilidade, mas também as intenções, as atitudes dessa outra parte envolvida, ou dessa terceira pessoa envolvida que está atrapalhando, está prejudicando a situação aqui. Então o caixão, ele representa esse fim de ciclo, como eu disse, né? Mas
não é que o relacionamento em si termina, mas é a sua cegueira para essa situação, para esse perigo aqui. E eu acredito que é isso que desbloqueia, que resolve, que ajuda a resolver. Porque se a gente está falando de negócios ou relacionamentos, você pode estar vivendo um relacionamento, por exemplo, que as coisas que você está tendo conflito, os atritos eles aparecem, tem sempre briga, tem sempre desentendimento. Só que você pode sentir que assim, tem algo errado. Parece que tem alguma coisa errada aqui, que se não fosse isso a gente estava se dando bem, estava tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Eu vou entrar no mérito de, se você vive, como é tão comum, a gente viver relacionamentos tóxicos sem perceber, estando vivendo neles, né? Estando dentro. Não ignore os sinais. Aqui também pode ser uma leitura de alerta para as suas vulnerabilidades que permitem esse tipo de atitude e comportamento. Quando eu digo que não é necessariamente o relacionamento que vai terminar, eu não estou falando de um relacionamento tóxico. Se você perceber que você está nele, que tem indícios, que pessoas te falam que você está, né, que isso está acontecendo, abra os ouvidos, tenta olhar de fora. Se você já sabe, é o momento de você ganhar força, buscar força para sair disso. Aí sim a gente está falando aqui de um fim, porque ninguém merece viver isso. Você não é uma pessoa que merece viver esse tipo de situação, esse tipo de relacionamento. Então, esse é um caso à parte. Mas, de modo geral, o que eu vejo mais aqui é você percebendo, você se ligando sobre o que está acontecendo e fazendo os ajustes necessários para que você feche essa porta para os problemas, para os perigos, e assim a coisa flua, a parceria, o negócio, o relacionamento, ele flua. É isso que está faltando aqui. Na sequência, né, as outras cartas que a gente tem são 2 cartas extremamente positivas. Como eu disse, por que eu falei que pelo menos para a maioria, né, isso é um caso à parte, mas pelo menos para a maioria não é necessariamente o relacionamento encerrando ou a parceria encerrando. A árvore está aqui embaixo. É, na verdade, um fortalecimento. Passada essa situação, resolvido esse enrosco aqui dessa cobra, você percebe que tem muito espaço ainda para fortalecer cada vez mais esse relacionamento, para aprofundar esse relacionamento, fortalecer a parceria, ampliar o negócio, talvez, né? Tudo isso. Porque aqui a gente tem a carta dos peixes. Depois dessa morte, depois dessa transformação de consciência, abrir os olhos, você entra nesse novo momento, nessa nova fase dos peixes e da árvore. Os peixes, eles trazem a felicidade, eles representam um momento mais feliz, mais fluido. Eu acabei de falar, né, sobre a coisa flui e eu nem me dei conta de que a gente tem essa energia aqui com esses peixes, com o mar, com a água, o elemento água, a fluidez. Então, é necessário, observa qual é a situação que você está vivendo nesse momento. Perceba quais os sinais sutis, né? De fato, ligar a antena para estar atenta. Se você está vivendo um relacionamento realmente tóxico, que precisa ficar para trás. Se você está, ou você ou a outra pessoa tem essa vulnerabilidade, essa porta aberta para a sombra entrar e agir e prejudicar e atrapalhar a dinâmica, atrapalhar o relacionamento, atrapalhar a parceria, né? Se é interno ou se de fato é uma terceira pessoa, algo que está vindo de fora e que está de fato prejudicando. Quando você descobre a fonte do problema, você pode decidir o que você faz. Eu diria que você encerra essa situação, você bota um ponto final nisso. Você para de permitir que isso prejudique você ou vocês. E aí sim, você entra nessa nova fase.
Veja se algo aqui faz sentido para você nesse momento. Se não fizer, talvez essa não seja a sua leitura. Mas adapte, né? Aqui, de fato, é importante você perceber qual parte da leitura fala sobre você, sobre a sua realidade. Não tem como eu saber. Eu identifico esses 3 grupos. Mesmo que o último seja um grupo bem menor. Eu espero, né, que seja um grupo menor. Porque eu coloquei aqui como um parênteses, né? Aí, se você tá vivendo um relacionamento, você se dá conta de que você tá vivendo esse relacionamento que não tá rolando, não é pra você viver isso, você não merece viver isso, a partir do momento que você encerra, que você junta forças e coloca um ponto final nessa história, você se abre para algo melhor. Vão ter algumas coisas aí que vão precisar de um processo de cura, sim. Isso vai possivelmente deixar feridas abertas em você. Então, se dê o tempo necessário para se curar, mas quando você faz isso, você se abre para essas novas possibilidades aqui. Isso aqui vai estar em um outro lugar, não com essa pessoa, mas está no caminho, tá disponível para você. Aí sim, no final das contas, né? Aí sim, seus caminhos se abrem para todos os grupos, né? A partir dessa mudança aqui de olhar, de percepção da situação que você está vivendo. Vamos ver o que mais eu posso te dizer sobre essa situação aqui. Viraram essas duas, eu vou aceitar assim, que é o chakra da coroa, o de conexão com a espiritualidade, com o plano sutil, com a sua própria alma. É uma conexão intuitiva de você perceber essas sutilezas através da sua intuição também. Mas não ignore o que as pessoas te dizem, não ignore os alertas vermelhos. As pessoas mostram o tempo inteiro quem elas são. Você precisa querer enxergar para você ver a verdade. Então não ignora os sinais. A carta que sai junto desse chakra foi a tentação, que é a carta do diabo. E é muito interessante porque o diabo, ele representa sempre uma energia de algo que é errado, né? De alguma forma, exerce um poder sobre você. E quantas vezes a gente não coloca isso como errado, né? É o pecado que faz o pecador, né? Mas eu sempre tendo a olhar a energia do diabo como uma carta de cura. Se você tem um grande medo, vou levar para o lugar dos relacionamentos, ainda esse grupo de pessoas do relacionamento tóxico, porque seria um extremo, e aí você encaixa isso em outras situações. Você pode ter um medo enorme de estar só, e por isso você aceita ficar nesse lugar, que você já sabe que te faz mal, mas você vai aceitando. E o que essa carta desse diabo aqui, essas duas trazem, o seu maior medo é a sua oportunidade de cura. É a sua oportunidade de transformação de si. Então não tenha medo de estar só, se for necessário, para que você não esteja em um lugar doente. Um lugar que não é para você, que não é merecido. Você precisa encontrar essa força para sair daí. Buscar dentro de você esse poder. Entende? E aí, você pode colocar isso nas outras possibilidades. A gente está falando aqui o tempo inteiro de fragilidade, de vulnerabilidade. É você olhar para essa vulnerabilidade. É você olhar para aquilo que você teme, para aquilo que para as suas inseguranças. Ciúme pode ser um ponto aqui de fragilidade. A insegurança de modo geral, né, sobre si, sobre o seu merecimento de viver algo bom, seja uma parceria profissional, seja um trabalho, seja um relacionamento. Tantas possibilidades aqui. Quais são os seus medos? Quais são as suas vulnerabilidades? Você não precisa saber todas, mas escolhe uma. Você sabe qual é o seu maior calo na sua vida hoje.
Se você entrou aqui para ouvir sobre seus caminhos bloqueados ou abertos, se eu te falo que o bloqueio está na sua vulnerabilidade, você tem que olhar para ela. E é aí que está a possibilidade de curar, de transformar toda essa situação. É aí que você vira a chave. E olha que interessante, tem uma chave aqui, exatamente na carta desse diabo. Bem aqui onde ele está com a mão, tem uma chave. É o desbloquear dos caminhos que está contido na dificuldade, na vulnerabilidade. Que lindo! Pra mim faz muito sentido. Eu adoro quando os símbolos se conectam. Vamos ver o que mais. Só tirei uma praticamente, né, até agora. Vou tirar mais 2 cartas aqui. Destino. Ah, gente. Fico tão feliz com essas coisas. O tempo inteiro eu quis, né, direcionar a leitura por conta dessa carta aqui. Sempre vai ser possível encaixar a mensagem em qualquer situação, em qualquer área da vida. Mas eu senti, né, desde o início que a gente estava falando sobre algo em relação a relacionamentos, ou parcerias, ou negócios, né, como eu disse. E aí a última carta que sai é o Ás de Copas. Que coisa linda! O Ás de Copas fala aqui sobre o início do amor, uma nova oportunidade de conexão. A gente pode não estar falando de amor romântico, a gente pode estar falando de parceria. E junto do destino, aí a gente coloca isso aqui em todas as situações que eu trouxe. Vou começar pela última, que eu acho que pelo menos na verdade pra mim é a que mais pega, né? Por já ter vivido isso e ainda sofrer as consequências até hoje. Eu vou começar por esse lugar. Você que tem medo de sair de um relacionamento que te faz mal, por insegurança, né, pelo desconhecido, pelo medo do desconhecido, pelo medo de não dar conta, pelo medo de ficar só. Se você se abre para isso, como a gente acabou de falar aqui, essas 2 cartas chegam para você, trazendo uma nova oportunidade, colocando no seu destino uma nova oportunidade. Aí sim, de um relacionamento saudável. Não é imediato. Eu não vou te iludir dizendo que você terminando hoje e amanhã você encontra uma nova pessoa. Jamais vou falar isso. Inclusive, como eu falei antes, possivelmente você vai precisar de um tempo para se curar, porque nunca é fácil. Por mais que eu esteja generalizando, não é fácil a gente viver isso, porque isso expõe que a gente tem vulnerabilidades, a gente tem pontos fracos, que são exatamente eles que abrem a porta para essas pessoas. Então você precisa fechar essa ferida, fechar essa porta, para que você não abra uma nova porta no futuro para mais uma vez viver a mesma situação com uma pessoa diferente. Aqui, se você faz esse movimento que foi dito, você abre uma nova porta. A gente tem a chave. Você abre uma nova porta. Seu destino te coloca num novo caminho. Você encontra um novo caminho de vida com esse Ás de Copas. Se você olhar essa carta, ela tem uma aura tão positiva, como se fosse o Jardim do Éden. Tem aqui uma energia de paraíso. Quer dizer que seu próximo relacionamento vai ser as mil maravilhas? Vão ter conflitos. Mas ele não precisa ser tóxico, ele não precisa ser... Ele não precisa te causar dor, te causar mal, te fazer se sentir menor. Ele pode e deve ser o contrário. Se a gente está falando de qualquer outra situação, relacionamento ou parcerias ou negócios, quando você tem aqui a seguinte situação, quando você enxerga qual é a vulnerabilidade que está prejudicando essa dinâmica, você encontra essa nova oportunidade. O destino, a roda da fortuna está aqui falando que a roda gira. Essa nova porta se abre, um novo portal se abre para você viver uma nova realidade, encontrar um novo caminho, uma porta que de fato abre o caminho à sua frente, que ele para de ser travado, bloqueado, cheio de obstáculos. Você encontra um caminho fluido, um caminho que é seu. Né? Quando eu falei da fluidez, a coisa flui. Vale em todas as situações.
esse destino também me leva a pensar que você vive experiências que são para você, que são destinadas a você, para o bem, positivas, boas, saudáveis, que tem muito a te acrescentar e a te fazer feliz, a contribuir com a sua felicidade. E é isso que esse As representa. Ele não representa necessariamente, né, em todas as situações, um novo amor. Vai ser, se você quiser, se você estiver pronta e se for a sua situação. Se a gente está falando aqui de negócios, por exemplo, a gente está falando de novas oportunidades, oportunidades alinhadas com a sua alma. E essa é uma forma também de generalizar o que significa essa carta, né? Não é só amor, são situações e oportunidades alinhadas com a sua alma. Destino e As de Copas. Essa é a realidade que você cria a partir da coragem de encarar os seus medos, as suas vulnerabilidades e tudo mais que foi dito aqui. Espero que essa mensagem faça sentido para você. Me conta nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de saber. Se você se identificou com algo que eu disse aqui, sinta-se abraçada. Se você precisar de força, de apoio, eu tô aqui. Eu sei como é, então, se precisar, eu tô aqui. Se você vai ficar por aqui, vou deixar no card uma outra leitura do canal. Aqui embaixo do vídeo vai ter o meu contato, caso você sinta de fazer uma leitura particular, se você quiser investigar algo aqui, ou até um apoio terapêutico para a gente entender essas vulnerabilidades. Também é possível, também ofereço esse tipo de atendimento. E é isso, desejo todo amor, sucesso, felicidade do mundo que tem aqui disponível para você, que você consiga encontrar isso. E eu te vejo no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu o baralho da Padilha com essa carta dos caminhos abertos. Vamos ver. Começar com ele. Vamos ver então diretamente, né? Fazendo a pergunta se os caminhos estão abertos. Como que estão os seus caminhos de modo geral nesse momento. E se surgir algum apontamento para alguma área da vida, eu trago. Mas a princípio vamos fazer uma pergunta mais genérica e ver o que vem. Então, grupo 2, seus caminhos, como eles estão nesse momento? Casamento feliz, a primeira carta. Magia. E casamento. Me chama um pouco a atenção. Eu vou tirar mais cartas. Mas me chama um pouquinho a atenção essa carta ter caído na mesa nessa posição. Como se tivesse na posição de bloqueio. Às vezes, quando eu faço leituras, eu coloco as cartas assim. Um dos modelos, né, de tiragem tem uma carta que fica nessa posição. Eu vou deixar ela assim por enquanto. E de cara, eu não vejo como caminhos fechados aqui. E também eu acredito que a gente está aqui falando claramente sobre relacionamento. No primeiro grupo, eu até posso colocar aqui, né, para não restringir tanto. A gente pode estar falando de qualquer tipo de parceria, de negócios, por exemplo, parceria profissional, até contratos profissionais, né, a relação que você tem com o seu trabalho, por exemplo. Tudo é possível encaixar. Mas se você entrou aqui com essa dúvida, será que os meus caminhos profissionais estão abertos ou não? Eu acredito que você pode extrair essa resposta daqui. Mas se você, principalmente, como aconteceu no grupo 1, no final das contas, se você entrou aqui querendo saber sobre seus caminhos nos relacionamentos, essa leitura principalmente vai te falar sobre isso, porque eu vou focar nisso, já que eu tenho essas duas cartas aqui falando de casamento. Casamento feliz e casamento. As duas cartas que trazem o tema saíram aqui. Como eu disse, eu não entendo, a princípio, que existam bloqueios aqui, graves. Seus caminhos estão fechados? Não. Não tá.
Se você deseja se casar, se você deseja casar no sentido de ter um relacionamento estável, sério, oficializado, sério, sempre que eu falar relacionamento sério, eu tô falando de um relacionamento em que uma pessoa tá de fato comprometida com a outra, que não tá vivendo a vida como se fosse avulsa, enquanto a outra tá comprometida. As duas pessoas comprometidas e querendo aprofundar cada vez mais esse relacionamento, independente do nome que leve. É isso que eu quero dizer. Se você deseja isso, nesse caso também eu diria que não tá fechado. É possível. Se você não tem absolutamente ninguém na sua vida, né, tá completamente sozinha, eu até poderia dizer que é possível você encontrar um pretendente, uma pretendente num futuro próximo. Já que eu tenho essa energia 2 vezes aqui com a carta da magia no meio. Eu muitas vezes poderia ler, em várias situações, eu poderia ler a carta da magia como uma carta negativa, falando sobre feitiço de fato. Mas aqui é a magia do encantamento, nesse caso. É algo sendo aceso no seu coração, no coração da outra pessoa, um interesse, um desejo muito forte. Se você tá num relacionamento, né, pode ser o caso, você tá ou iniciando ou em algum momento ali de algo que já tá sendo construído. Mais uma vez, a gente tá falando aqui, eu acredito, vou ver mais cartas, mas a princípio, pra mim, estamos falando de... E talvez eu precise tirar outras cartas, porque toda hora me vem de falar isso, de calma lá, não se precipite pra dizer que tá tudo lindo e maravilhoso só com 3 cartas. Então vamos tirar mais cartas. Mas, só concluindo, se você tá no relacionamento, eu levaria pra esse lugar de... qual é a palavra? Estreitar os laços, por exemplo. Reacender a chama, né? Se as coisas estão meio mornas. Tudo nesse sentido. Eu não vejo como fechado, não. Mas vamos ver o que mais eu tenho para te dizer sobre os seus caminhos, sobre essa situação que está se mostrando aqui. Eita. Eu vou ficar com as duas, porque deu vontade. Amigo fiel, alegrias e comemorações. Vou pegar a terceira carta aqui. Não quis virar. Mais uma, por favor. Que coisa. Essa leitura totalmente falando sobre conexão. A última carta que sai, união, negócios que chegam. Como eu disse, inclusive, né? Eu não tô falando só sobre relacionamento amoroso. A gente pode estar falando sobre qualquer tipo de parceria, de conexão aqui. E em todos os casos, todas as possibilidades, muito positivamente. Caminhos completamente abertos. Se a gente está falando de você tem alguém, ou é uma parceria de negócio, é uma questão profissional, isso aqui eu vejo como uma melhoria em tudo isso. É não só seus caminhos abertos, como você, a situação fluindo, você alcançando resultado, alcançando sucesso, alegrias e comemorações. Quando eu falei sobre você pode estar num relacionamento que as coisas estão meio murchas, meio mornas, esse fogo sendo reacendido em cima aqui das alegrias e comemorações, inclusive de dica, né? Eu posso deixar para você fazer propostas nesse sentido, buscar estimular a conexão de vocês, sair da rotina, sair para se divertir. Não precisa sair, pode ser dentro de casa, mas buscar, abrir espaço na vida de vocês para vocês se conectarem, ter momentos importantes juntos, sabe? De fato estarem conectados, sem ser cada um no seu mundo, um do lado do outro, mas cada um no seu mundo. Não, é juntos, é criando memória, é se divertindo. Isso é importante. Então, não só você... a minha leitura
Não é que isso vai acontecer magicamente na sua vida, apesar da magia estar aqui. Você precisa fazer isso acontecer. Você precisa buscar formas, usar sua criatividade para fazer isso acontecer na sua vida, se você quer isso acontecendo. Não é esperar cair do céu, é fazer acontecer. Então, por isso, eu deixo a dica. E aí, complementando, né? A gente tá falando aqui, amigo fiel, aliado, a gente tá falando de uma parceria de fato, de uma fidelidade, de uma figura, não era essa palavra que eu queria dizer, mas ela me fugiu. Mas a lealdade, né? Uma pessoa confiável que você tem do seu lado, que você sente que realmente pode construir algo com ela, que vocês estão na mesma página, que vocês estão olhando na mesma direção, com os mesmos objetivos, interesses em comum, tudo isso. Então, em todas as situações, a gente tem aqui essa mesma energia. E principalmente, o primeiro grupo que eu citei de você tá completamente sozinha, não tem ninguém à vista, não tem ninguém na tua vida. Isso aqui pra mim é real uma pessoa chegando. Se você duvida que seus caminhos no amor estão abertos, aqui não só estão abertos, como tá andando, tá caminhando, porque tá chegando. Negócios que chegam, parcerias que chegam, uma união que chega. Uma pessoa com essas características, uma pessoa que, como eu disse, tá comprometida com você, vai escolher estar comprometida com você, tem todo um potencial para desenvolver esse relacionamento. Eu vejo essa leitura dessa forma. Vamos ver o que mais agora com o tarô. A união espiritual, 2 de copas. Uma leitura muito amorzinho até aqui. Fico muito feliz quando isso acontece. Eu gosto de trazer mensagens positivas, né? Não só puxão de orelha. União espiritual, o que mais? Solitude, o eremita. Mais uma. Ela virou, desvirou, mas eu vou deixar aqui. Aqui é uma leitura amorzinho, sim, ainda tá? Não, independente dessas cartas, dessas últimas cartas. Mas é porque aqui tem... A leitura não pode ficar... Uma leitura minha não pode ficar só nesse lugar de falar que vem algo bom pro seu caminho, né? Eu sempre vou levar pro lugar da autorreflexão. O que você pode fazer nesse momento para contribuir com esse caminho aberto? Para te preparar para receber essa nova pessoa na sua vida? Para melhorar essa situação, como a gente já falou aqui, para esse outro grupo de pessoas? O que você pode fazer para você mesmo desbloquear os seus caminhos? Por mais que a leitura diga que eles não estão bloqueados, mas se você sente que tá, é porque tem algo ali pegando. E aí você precisa resolver esse ponto, para que realmente você veja a coisa acontecendo, para que você veja a situação se movimentando, para que você cruze o caminho com essa pessoa, se for o seu interesse, né? Então, a gente começa com 2 de copas, a união espiritual. Ela fala sobre um encontro de almas aqui. Se você já tá nesse relacionamento, não só isso, né? A gente tá falando aqui de fato de uma conexão espiritual acontecendo, que você vive, que você tem a oportunidade de viver, de construir. Mesmo se a gente tá falando de negócios, é um negócio com alma, é um negócio que faz sentido, que ressoa no seu coração. É uma parceria profissional, seja você com a empresa, né? Um contrato profissional, seja um parceiro de negócios, uma sociedade, qualquer situação, a gente está falando de uma conexão com sentido, uma conexão profunda, uma oportunidade, se você não tem ninguém, de encontrar essa conexão profunda, uma alma afim, uma alma que está programada para esse encontro. Esse 2 de copas traz isso.
E aí, em todas essas situações, eu vou ver se eu preciso falar das outras. Vou começar pelo grupo de pessoas que está só. Então, ouça, você que está em outro ponto da leitura, ouça isso e tenta adaptar. Vou ver, né, se não precisa falar. Você que está só, o mais importante para você fazer é usar esse momento para se conhecer, para entender quem você é, para entender quem você não é, para que você pare de se identificar com projeções, por exemplo. Projetar no outro é você criar uma imagem ideal ou uma imagem até distorcida que você tenha dentro de você, dependendo da sua história, e você projeta isso na pessoa. E aí você para de enxergar quem ela realmente é. E você começa a enxergar quem você gostaria que ela fosse ou quem você criou na sua ideia. Aí um belo dia, a pessoa faz alguma coisa completamente fora do teu roteiro e você fala assim, meu Deus, quem é essa pessoa que está na minha frente? É a pessoa real, não a imagem que você criou. A projeção, ela normalmente não é boa. Quando a gente não tem consciência, ela não é boa. Porque a gente não enxerga a realidade. A gente não enxerga quem a pessoa realmente é. Né? Quem está do outro lado. Então, um dos passos importantes aqui, nesse momento, é você identificar quem você é, o que você quer e quem você não é também. Para que você saiba exatamente onde você acaba e onde o outro começa. Por exemplo. Então, é investir em se investigar, em se estudar, em se conhecer. Como eu falei no grupo 1, foi um ponto importantíssimo na primeira leitura. Vulnerabilidades. Entender, enxergar as suas vulnerabilidades. Todos temos. A gente está aqui, a gente é tudo farinha no mesmo saco. Então você tem os seus pontos fracos, os pontos de insegurança, os seus medos. Usa esse tempo, não fica afobada querendo encontrar essa pessoa. Vai acontecer no momento certo, na hora em que todo mundo estiver pronto. No momento e no lugar que for para vocês se conhecerem. Confia nisso. E usa esse tempo para olhar para essas fraquezas, para esses pontos fracos, para essas vulnerabilidades, para os seus medos. Cuida disso. É assim que você se melhora. Você está aqui para isso. Você está aqui para viver esse encontro? Sim. Todo mundo merece. Até porque na troca com o outro, somos seres coletivos, né? É na troca que a gente aprende. Mas a sua vida não depende só disso. Você não depende de ter outra pessoa na sua vida para poder enxergar quem você é, para poder se melhorar. Você vai fazer isso sozinha também. Então, usa esse tempo para isso. E tudo isso que eu falei também está incluído aqui nessa carta do duas cartas de número 2. 2 de espadas, o conflito mental. Quando eu falo sobre medos, sobre insegurança, tudo isso está contido aqui. Conflito mental é exatamente a sua parte que te sabota, que te puxa para trás. Então é olhar para isso, para que isso não te impeça de viver isso. Entende? Aí sim a gente pode enxergar aqui um bloqueio. Hoje, você olha, né? Por mais que você pense assim, bom, queria estar vivendo uma situação, uma história, mas não tá rolando. Hoje você pode falar assim, não, tá tudo bem. Aí quando você encontra alguém, né? Supondo aqui, criando uma possibilidade. Aí você encontra alguém interessante e de repente vem uma avalanche de medos que faz você se sabotar, faz você se afastar da pessoa. Quando você percebe, você nem queria ter tido essas atitudes e de repente teve. É para evitar esse tipo de coisa, para evitar esse bloqueio que você precisa passar por esse movimento aqui. E aí, como eu disse, o mesmo vale para todas as outras situações. Você que está num relacionamento, é para melhorar a conexão de vocês, melhorar o relacionamento. Você que está olhando aqui para a leitura para falar sobre negócios, sobre parcerias profissionais, é para que isso te impeça de projetar expectativa também. É a famosa expectativa versus realidade, né? A projeção. Para que você pare de projetar
no sócio, na sócia, na empresa, aquilo que você acredita que é, quando na realidade a verdade é outra. Então isso tudo aqui é necessário. E nesse caso, principalmente, nesse último caso de parcerias e tudo mais, de negócios, aí principalmente essa carta aqui ganha uma importância ainda maior. Porque quando eu falei aqui sobre um negócio com a alma, você fazendo essa parceria, né, que faz sentido para você, que se conecta com a sua alma, esse conflito aqui pode vir, né, atrapalhar nesse sentido, de você questionar, de você duvidar, de você não ver sentido naquilo. Então é importante usar essa energia do eremita, que é aquele que busca a iluminação interior. Ela tem aqui nas mãos um livro. Ela estuda a si mesma. Essa é a energia do eremita. Ele mergulha dentro de si para se entender, se investigar, se entender, se descobrir e se iluminar. Se iluminar é evoluir, dar passos em direção ao crescimento pessoal. É enxergar a própria luz. Acender e enxergar a própria luz. Se entender como um ser divino e não como um ser apenas errante, né? Só com defeitos, só com falhas, só com vulnerabilidade. É enxergar tudo que você tem de potencial positivo, tudo que você tem de características, habilidades e tudo mais, positivamente falando. Nesse processo, você descobre a sua força. Você percebe, como eu disse, quem você realmente é e quem você não é. E assim você tem uma oportunidade nas suas mãos de viver isso aqui, esse 2 de copas, que depois se transforma num 10, né? O objetivo aqui é chegar no 10 de copas, eu acredito. Afinal, 10 de copas está aqui na leitura. Apesar de não estar no tarô, a gente tem aqui o casamento feliz. É a própria representação do que seria o 10 de copas. É a plenitude emocional, é o encaixe perfeito entre essas peças todas. Isso não só é lindo, como eu disse, fico muito feliz com essa leitura, mas como é possível, é muito possível para você aqui. Mesmo que nesse momento você não tenha a menor vislumbre disso acontecendo na sua vida. É possível. Mas tem algumas coisas aqui que precisam ser ajustadas. Então, por isso, né, eu disse que eu não poderia ficar só nesse lugar de só trazer a notícia boa. Preciso te explicar como, o que é preciso fazer. E é todo esse movimento que eu falei aqui. Desejo para você todo amor, todo sucesso, toda sorte nessa situação, que realmente você chegue nesse lugar no momento certo, mas o quanto antes, né? Se você precisar de ajuda para entender alguma questão sua, seja com uma leitura, seja com apoio terapêutico, meu contato vai ficar aqui embaixo do vídeo e vou deixar aqui na tela também uma outra leitura do canal. Quem sabe lá não tem uma mensagem complementar a essa, e aí você pode seguir assistindo e recebendo essas orientações do universo, da espiritualidade, através desse canal. É isso. Sucesso, amor e te vejo no próximo vídeo.